a palavra. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 9, e o verso 17. Nós vamos falar sobre a passagem do jovem lunático. O que significa lunático, né? É alguém louco, né? Ou alguém alucinado, alguém que tem problemas que a gente entende ser problemas mentais, mas aqui nós vamos compreender qual era realmente o problema deste jovem. Marcos 9,17 diz assim: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Meus amados, então essa passagem conhecida como o jovem lunático, o pai do jovem lunático levou seu filho diante dos discípulos de Jesus, que não puderam expulsar aquele demônio que estava acometendo aquele jovem. Jesus mais adiante explica que os seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio por falta de oração e de jejum, e explicou que é exatamente com oração e com jejum que se repreende e expulsa aquela casta de demônios. Então veja, querido, que o grande problema daquele jovem lunático não era exatamente uma enfermidade mental ou psicológica, ou não era uma alucinação da sua própria cabeça, mas tudo aquilo que estava acontecendo eram espíritos malignos que estavam atuando na vida daquele jovem. O interessante é que aquele pai chega para Jesus e lhe diz que o seu filho está dominado por um espírito mudo, isto é, um demônio que causa mudez, um demônio que impede que a criança desenvolva a fala. Pelo modo como o maligno tomava aquela criança, não daria para ter dúvida de que se tratava de uma possessão. A criança babava, ela se rebatia toda, mas o incrível aqui é o pai perceber que a mudez do seu filho também estava associada àquela mesma atuação demoníaca. Quem já ouviu ou quem já viu uma pessoa possessa, manifestada de uma possessão, não tem dúvida da possessão, porque a pessoa perde o domínio absoluto sobre si. Ela muda a entonação de voz, ela fala coisas terríveis, ela se revolve no chão, grita, mas nem todos conseguem dimensionar, como o pai daquele jovem lunático conseguiu, sobretudo quando a manifestação da possessão desaparece após, nem todos conseguem dimensionar o quanto a sua vida é influenciada por aquela possessão, ainda que na maior parte do tempo esta possessão seja silenciosa ou não manifestada. Então, querido, fique atento. Talvez você é alguém que já manifestou, em algum momento da sua vida você já teve problemas relacionados à área espiritual, a prisões espirituais, cadeias espirituais, e talvez você, em algum momento você conseguiu uma libertação, mas hoje você de repente sofre com outros problemas, e você de repente acha que não está relacionado a uma atuação demoníaca. Aquele homem, ele teve uma amplitude do que o seu filho estava vivendo. Ora, se o meu filho, ele está se rebatendo, se revolvendo, espumando e tentando suicídio, mesmo que inconscientemente, porque o diabo tomava ele e tentava o matar dentro da possessão demoníaca. Então, quem olhava para aquele jovem se lançando no fogo na água, enxergava alguém tentando se matar, mas ele estava possesso. Mas então o pai compreendeu que se o filho estava possesso, mesmo no momento em que essa possessão não estava manifestada, então os demais problemas que o seu filho tinha também estavam relacionados àquela mesma possessão demoníaca. E é isso que eu gostaria que você compreendesse, que a atuação demoníaca na sua vida pode ser que você seja um escravo ou não seja completamente liberto,
você precisa compreender que várias coisas que acontecem na sua vida estão relacionadas a esta forte influência espiritual. Nervosismo, irritação, rebeldia. De um momento para o outro você já se irrita, já estoura, já explode, não consegue dormir, tem pensamentos de suicídio, o seu grande sonho, projeto de vida seu é morrer, é conseguir se matar, e você valoriza cada suicídio que você ouve. Cada vez que você escuta falar de alguém que suicidou, você o aplaude, você se alegra por essa pessoa que conseguiu algo que você não conseguiu. Saiba que você não está pensando isso de si mesmo, mas são atuações demoníacas que estão gerando esses pensamentos na sua vida para que você venha se matar. Querido, alguém que se mata cai diretamente no lago de fogo do inferno, pelo menos num lugar provisório. Então, queridos, e ali a alma e o espírito vai sofrer. Então, não deixe que o inimigo plante esses pensamentos na sua vida. Olha, amado, é muito difícil uma pessoa conseguir aceitar que ela é influenciada por Satanás. Isso é realmente raro, a não ser que seja uma manifestação visível para ele e também diante de outras pessoas. Essa pessoa nunca vai aceitar que ela está fortemente escravizada espiritualmente. Sabe por quê que ela não aceita? Porque ela sente vergonha. As pessoas têm vergonha de aceitar que são possessas, ou que pelo menos são fortemente influenciadas por Satanás. E este é um grande problema, porque tem muitas pessoas que têm medo de descobrir que está com AIDS. E quando ela tem medo de descobrir que está com AIDS, ela também tem medo de fazer o exame, e por ela não fazer o exame, ela nunca descobre exatamente se está ou não. E se ela não descobre exatamente se tem a enfermidade ou não, esta pessoa não procura uma ajuda adequada, um tratamento adequado. Então, querido, olha, se você tem percebido alucinações, se você tem percebido um espírito de loucura, trazendo indignação e irritação, vontade de bater a cabeça, vontade de pular da ponte, vontade de extravasar uma ira, um ódio, uma raiva, saiba, querido, encare a realidade de que o inimigo tem exercido grande influência sobre a sua vida. Quer saber mais uma triste realidade? Não é só o possesso que tem dificuldade para assumir que está possesso. Infelizmente, meus amados, hoje é muito comum os líderes espirituais abordarem muito pouco a questão da possessão demoníaca. Hoje, muitas vezes, os líderes têm até medo, né, da possessão demoníaca, negam, né, a possessão demoníaca. Isso se torna também uma grande dificuldade para que a pessoa venha a ser tratada adequadamente. E sabe por que os líderes negam que aquilo é uma manifestação demoníaca? Porque eles vão lá, repreendem, expulsam e o demônio não sai. E aí eles ficam envergonhados e falam: é melhor eu entender que isso não é demônio, ou pelo menos é melhor eu declarar que não é demônio, porque se eu disser que é demônio eu vou ter que expulsar. E aí, querido, é que as pessoas estão absolutamente enganadas, porque líder religioso nenhum é obrigado a expulsar demônio nenhum, nem Jesus era obrigado a expulsar demônio. Nós somos obrigados sim a repreender uma manifestação da possessão. Mas se uma pessoa está endemoniada e ela quer continuar endemoniada, não somos nós que vamos obrigar ela a viver uma vida de santidade. Não somos nós que vamos obrigar esta pessoa a mudar a sua mentalidade, a sua personalidade, a corrigir o seu comportamento e os seus pecados que propiciam a possessão demoníaca. Jesus também não se preocupava com a sua reputação, querido. Sabe de uma história em que Jesus falou assim: ele foi lá e curou o paralítico do tanque de Betesda. Dali a pouquinho ele encontrou o paralítico dentro do templo e disse assim: olha, vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Se fossem os líderes religiosos de hoje, irmão, eles iam falar assim: ó, não se preocupe porque demônio não volta. Já ouvi isso, pastores pregando isso. É absolutamente contrário ao que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que se o demônio voltar, ele ainda traz mais 7, o estado ainda fica pior do que o primeiro. Mas por quê? Jesus foi lá e curou aquele enfermo e disse assim: olha, se você pecar de novo, você vai ser acometido de um mal pior do que esse.
Irmão, o que é pior do que ficar 38 anos em cima de uma cama? Provavelmente é ficar 39 anos em cima de uma cama, ou a morte. Agora você imagina essa cena, irmão. Jesus vai lá, cura o paralítico. Daqui a pouco o paralítico morre. Jesus vai falar, nossa, mas eu não quero ser curado por Jesus não. Jesus está ruim. Jesus vai lá, cura o paralítico. Aí o paralítico fica bom, dá uns pulos, faz umas graças. Daqui a pouco morre. Irmão, Jesus não está preocupado com a reputação dele. Jesus está preocupado com a palavra, com a santidade e com a salvação das pessoas. Imagina, Jesus vai lá e cura o paralítico, e dali a pouco o paralítico vai lá e cai de novo na cama, e fica paralítico de novo. 39 anos na mentalidade do que a gente entende hoje, envergonhando Jesus, porque Jesus foi lá e curou, e dali a pouco está lá o homem enfermo novamente. Querido, se a pessoa pecar de novo, a enfermidade volta. Se a pessoa voltar para o mundo de pecado, a possessão demoníaca volta. Nós não temos que estar preocupados se a pessoa vai viver uma vida de santidade ou não. A nossa obrigação é ir lá e repreender a manifestação da possessão demoníaca. Se essa pessoa vai firmar na presença de Deus ou não, isso não é problema nosso. Mas não tenha vergonha e nem medo de falar que aquilo é demônio só porque você vai ser obrigado a expulsar de novo. Não, querido. A pessoa é livre para fazer a escolha dela. E se ela escolher ficar com aquele demônio, nem eu nem você somos culpados disso. Infelizmente, há mentalidades que proporcionam ataque do adversário. Há mentalidades que favorecem a atuação demoníaca. Há personalidades que favorecem isso. Há pecados que geram possessão. Há comportamentos pecaminosos ou não, relacionados à personalidade e à mentalidade, que favorecem a atuação demoníaca. Porém, querido, não deixe de declarar aquilo que é demônio, porque senão a pessoa nunca vai enfrentar o seu verdadeiro diagnóstico. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na libertação de pessoas possessas, que relatavam que o espírito maligno procurava dominar seus sentidos enquanto estavam dirigindo o veículo para as matar. Elas tinham alucinações, desmaios, vômitos, ataques convulsivos tomados pelo espírito maligno. O pai do jovem lunático conseguiu compreender que o filho era mudo, também em decorrência da atuação do mesmo espírito maligno que o tentava matar, como eu já disse, ora lançando no fogo, ora na água. Aquele espírito maligno provocava ataques convulsivos naquele jovem desde a sua infância. Então eu te pergunto, é possível uma criança ficar possessa? Sim, é a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que aquele jovem era tomado pelo espírito maligno desde a sua infância. Querido, talvez você nunca foi manifestado, mas há sinais da possessão na sua vida, como ouvir vozes, alucinações, ver vultos, ataques convulsivos, ver sangue, ver mortos, acometido pela paralisia do sono. Se isso te acontece, querido, você deve compreender que esta forte influência espiritual te afeta nos seus relacionamentos sociais, na sua vida financeira, trancando portas, fechando portas. A sua vida não caminha, a sua vida não anda, atrapalha o seu relacionamento conjugal. Tudo isso é um desdobramento da forte influência e domínio que o maligno exerce sobre a sua vida. E já te adianto que se você quiser vencer estas situações, entre em contato conosco, pois você vai vencer este mal completamente pelo poder do sangue de Jesus. O zap é 16988640275. Veja o verso 18. E este, que é o demônio, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. Então vejam, querido, que o diabo não escolhia muito lugar para pegar aquele jovem, não. Olha a expressão do versículo que lemos: onde quer que o apanha. Quer dizer que os pais não tinham confiança de levar essa criança em lugar nenhum, porque a qualquer momento o maligno a arrebatava em sentidos, tomava os seus sentidos, e era a maior correria, era a maior humilhação, a maior vergonha. Uma vez tomada em seus sentidos, olha o que o maligno fazia desta vida. Lucas 9, verso 38, vai dizer que o espírito clama, usando a boca do jovem. Imagina essa situação.
Você está com o seu familiar e de repente ele começa a gritar com uma voz totalmente transformada. Pensa que susto que não deve ser. Não tem jeito de levar essa pessoa em lugar nenhum. O que mais o espírito maligno fazia com aquele jovem? O versículo que lemos diz que o maligno despedaça-o. E devemos entender essa expressão despedaça exatamente como um ataque convulsivo em que a pessoa se rebate totalmente, se ferindo, se machucando, totalmente sem controle sobre si. O versículo que lemos também diz que o jovem lunático espumava e rangia os dentes enquanto se rebatia. Até hoje, este é o quadro de alguém que é tomado por este tipo de casta de demônios. Se este é o seu caso, nesta noite chegou o livramento e libertação para a sua vida, meu amado, porque Jesus se manifestou exatamente para desfazer as obras do diabo. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Chega de tomar sustos com gritos repentinos, chega de humilhação, de afronta, chega de não poder levar o seu familiar para lugar nenhum. Deus vai restituir os passeios da sua família, Deus vai restituir o seu convívio social e familiar, Deus vai restaurar os seus sonhos, Deus vai restituir a sua dignidade, a sua confiança, a sua segurança. O diabo nunca mais vai tomar os sentidos do seu filho, nem de ninguém da sua casa, em nome de Jesus. Chega de ataques convulsivos. Deus se levanta em seu favor nessa noite para operar o milagre na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar daqui a pouquinho em favor da sua vida, mas entre em contato conosco e nós vamos te orientar para você nunca mais deixar isso acontecer na sua vida. 16988640275. Meu amado, nada vai te separar do amor de Deus. Nada vai impedir você de conquistar a sua cura. Não é a distância entre mim e você que vai impedir o seu milagre, até porque não sou eu quem cura. Quem cura é Jesus, é a unção dele. Nada vai te impedir de alcançar o seu milagre, nada vai te afastar dessa unção. Esta unção vai através da minha voz, esta unção vai através do vento, esta unção vai através do espaço. Chega na sua casa, entra na sua vida e você é curado pelo poder do sangue de Jesus, porque é a unção que despedaça o jugo e você está curado. Eu te declaro curado. Eu profetizo você curado agora, pelo poder do sangue do Cordeiro, de todo ataque epiléptico, de toda convulsão, de todo babar, de todo se convulsionar, de todo se rebater no chão. Eu declaro curado pelo poder do sangue do Cordeiro. O pai do jovem lunático tinha acabado de explicar todo esse cenário para Jesus, e Jesus então pede que tragam o jovem. E o versículo 20 então relata que quando Jesus viu o jovem, o espírito o agitou com violência, e o endemoniado caiu por terra, revolvendo, rebatendo e espumando. Querido, quando Jesus olha para um endemoniado, aí é hora de o capeta ficar endemoniado, aí é hora de o capeta ficar convulsionado, irmão. Sabe por quê? Porque ele sabe que vai ter que sair. Olha, querido, se durante essa ministração o seu familiar convulsionar violentamente, saiba que Jesus está olhando para o seu familiar agora, e o seu milagre está chegando, pelo poder do sangue de Jesus. Eu proíbo esse demônio de fazer arruaça dentro da sua casa, pelo poder do sangue do Cordeiro. Então Jesus faz uma pergunta importante para nós, no verso 21, olha o que Jesus pergunta: quanto tempo há que lhe sucede isto? E o pai daquele jovem diz que é desde a infância. E com essa pergunta Jesus descobriu quem foi o responsável pela situação daquele jovem. E sabe quem foi, querido? O pai do jovem. Sim, sabe por quê? Porque se aquilo acontecia desde a infância, então a culpa não pode ser do pai e nem da mãe, porque não pode ser da criança, porque ele era apenas uma criança, mas sim é culpa do pai e da mãe, que deveriam resguardar e proteger aquela criança na sua inocência. Uma criança não sabe se defender dos ataques do maligno. Uma criança não tem discernimento espiritual nenhum. Ela não tem como se defender. Tudo que você entrega na mão dela, ela recebe. Tudo que você dá de comer para ela, ela come. Tudo que você ensina para ela, ela assimila. Tudo que você coloca ela para assistir, ela absorve. O maligno
ganhou poder na vida daquela criança, obviamente, porque os pais propiciaram e concederam àquela criança contato com práticas malignas, ainda que inconscientemente. Hoje nós vemos isso acontecer muito. Qualquer enfermidade, os pais levam para benzer, levam para fazer limpeza espiritual, faz simpatias, práticas supersticiosas, exercendo a fé em qualquer tipo de coisa criada, ao invés de exercer a sua fé única e absolutamente no Criador. Infelizmente, estas eram práticas comuns naquele período de Cristo, porque era muito comum. A Bíblia relata vários casos de livros de feitiçarias, de feiticeiros naquela terra. Infelizmente, os israelitas eram, sim, um povo escolhido, assim como a igreja é o povo escolhido de Deus na terra, mas é possível crentes hoje ficarem possessos se praticarem as mesmas práticas que o povo escolhido daquela época praticava, como as superstições, como a idolatria, como a comer comidas oferecidas, macumbadas. Querido, a Bíblia, ela nos proíbe dessas práticas. Eu tive a oportunidade de trabalhar na libertação, que não foi completa, porque a mãe não quis mudança, a mãe da criança, mas Deus fez coisa tremenda naquele lar. A criança tinha ataques convulsivos, tinha visões, e ela era muda. A criança até previa coisas que aconteciam realmente, e a mãe e a avó criam que eram visões da parte de Deus, achavam que a criança era um profeta, mas não, querido, a criança estava possessa. Nós oramos pela criança, e a criança foi curada da mudez, irmão. Ela passou a falar, a criança não falava, mas nós não pudemos dar continuidade no processo de libertação, porque a mãe não gostava de crente. A casa era um lugar muito sujo, com o espírito de Maria Mulambo. Infelizmente nós não pudemos dar continuidade, porque nós íamos à casa somente quando a mãe não estava, só estava a avó. E aí por fim a avó também desinteressou de Deus. Mas a casa era uma imundícia, uma sujeira. Querido, olha, tem muitas pessoas que não limpam a casa, tomados por um espírito maligno. Tem demônios que até ameaçam: olha, se você limpar a casa, você vai morrer. E aquelas mensagens chegam na mente da pessoa como um pensamento, e a pessoa acha que aquilo é ela que está pensando, mas não é o diabo plantando. Às vezes a pessoa ouve vozes, e a pessoa fica amedrontada e não limpa. Querido, Jesus gosta de um lugar limpinho, e Ele quer entrar dentro da sua casa e tirar esses demônios que estão trazendo sujeira para sua casa, e limpar a sua casa, não só a sua casa, mas também a sua família. Jesus quer limpar a sua alma, Jesus quer limpar o seu espírito, Jesus quer limpar o seu coração das imundícias que Satanás está entulhando dentro da sua vida. Então nós não podemos continuar o trabalho. O diabo não deixava essa família limpar a casa. A criança amava desenhos e personagens mágicos da televisão. Ela tinha muitos dinossauros, irmão. Olha para você ver, a criança pega tudo. Você dá coloca ela para assistir um programa, às vezes consagrado, oferecido, ela vai assistir, e às vezes até te ajuda para você fazer outras coisas do dia a dia, né? Enquanto isso ela fica lá assistindo coisas amaldiçoadas de Satanás, e se tornam homossexuais, se tornam macumbeiros, se tornam pessoas entregues a todo tipo de maldição, se tornam pessoas entregues ao crime, à bebida, à droga. Os dinossauros parecem tão inofensivos, mas acendia um olho vermelho naqueles dinossauros. Querido, eu não tenho dúvida, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e eu sei que aqueles brinquedos que ele tinha eram oferecidos. Se você olhar com o seu olhar clínico, né, o seu olhar humano, a sua visão de mundo, você não vai enxergar demônio. Mas eu tenho afiado a minha visão espiritual na palavra de Deus. Sei muito bem que o diabo estava trabalhando através daquilo. Mas a mãe nunca quis abrir mão daqueles brinquedos, e o filho continuou convulsionando até hoje. Fala, até hoje fala. Desde os 6 anos de idade dele ele fala. Até os 6 anos ele não falava, mas agora ele fala, mas continua convulsionando. A avó falava que o neto manifestava a possessão demoníaca, e ele era uma criança, viu? E ele ficava possesso. E a avó também relatava para mim que ele conversava com um demônio que se dizia amigo dele, e ele achava que era amigo dele mesmo. Amado irmão, amada irmã, fica atento
aos sinais que os seus filhos dão para vocês. Cuidado, porque o inimigo está trabalhando. É provável que a convulsão que o seu filho tem tido, a surdez ou a mudez do seu filho, estejam relacionadas a uma possessão demoníaca. Isto existe, isso não é só daquela época. Hoje ninguém olha para um mudo e fala isso é demônio, ninguém olha para um surdo e diz isso é demônio. É como se isso não existisse mais, querido, mas é a Bíblia que está dizendo. Você não precisa ter dúvida de que o diabo causa surdez e mudez. Nós estamos diante de um quadro desse, a Bíblia está relatando isso. Então, querido, nós vamos orar. Se o caso do seu filho, do seu parente, do seu sobrinho for relacionado a atuações demoníacas, o seu filho vai ser curado hoje, 100% e plenamente, 100% curado da surdez, da mudez e da epilepsia. Talvez você, pai, tenha sido prejudicial para o seu filho sem saber, dando brinquedos, ensinando músicas mundanas, permitindo que assista desenhos consagrados a Satanás. Cuidado, querido. Hoje nós vemos crianças de 8 anos de idade afundadas em depressão e até mesmo tentando suicídio. Jesus perguntou quanto tempo havia que lhe sucedia isso àquela criança. Essa pergunta é muito importante para nós hoje, pelo seguinte: muitas vezes nós nos envolvemos em situações a partir das quais a nossa vida trava e começa a andar para trás. Então eu te pergunto, desde quando você está depressivo? Desde quando você está irritado? Desde quando as coisas travaram no seu casamento? Desde quando você não tem paz? Desde quando a sua vida financeira se tornou um bagaço? Desde quando você está com o espírito de loucura? Desde quando você está enfermo? Desde quando a sua vida começou a ir para o buraco? Foi depois que você se relacionou com determinada pessoa? Foi depois que você comeu na casa do fulano, que tem relações espirituais na macumbaria? Foi depois que você ganhou um tal perfume, uma roupa que você gosta muito? Foi depois que você ganhou uma camisa, um calçado? Foi depois que você teve uma discussão com o seu vizinho, que tem o hábito de ir no centro de macumba? Desde quando a sua vida está travada, querido? Faça uma reflexão e você vai acabar descobrindo a origem do mal que está atormentando e travando a sua vida. E veja o verso 22, que diz: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Neste versículo, o pai daquele jovem relata que o espírito maligno tentava matá-lo durante o domínio dos sentidos. Amados, há muitas pessoas que se matam sem ver. Quem olha fala: olha, essa pessoa pulou da ponte, essa pessoa passou a corda no pescoço e se matou. E não sabem, a gente chama isso de suicídio, mas essa pessoa estava possessa, ela não viu se matar. O inimigo toma o sentido daquela pessoa completamente e leva ela para aquela destruição, sem que ela veja sair dessa vida. Daí a importância, meu amado, de você se tratar espiritualmente, procurar ajuda e lutar realmente para vencer. Não é difícil, basta você se dedicar na presença de Deus. Se você precisar da minha ajuda, eu tenho ajudado pessoas em estado de possessão demoníaca e você também vai sair. 16988640275. Veja o verso 25 que diz: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Amados, aqui Jesus revela que aquele espírito maligno causava não somente a mudez, mas também a surdez. E Jesus ainda diz que essa casta de demônio, ela só sai com jejum e oração. Jesus diz que essa casta de demônios é quem estava aprisionando aquele jovem em cadeias espirituais de ataques convulsivos, surdez e mudez. Eu te pergunto, Satanás ainda trabalha implantando crises convulsivas, surdez e mudez? Sim, é claro que hoje Satanás tem uma gama de atuações ainda mais avassaladoras que levam a um suicídio consciente e rápido. Às vezes muito melhor do que aguardar uma vida inteira de convulsão, correndo o risco dessa pessoa aceitar Jesus e ser salvo. Muito melhor do que implantar uma surdez e mudez e essa pessoa em algum momento da sua vida virá a ser salvo. Então, hoje Satanás trabalha muito mais com a depressão, a ansiedade, o pânico, o medo, a vontade de morrer. Mas que Satanás, ele ainda
trabalha com crises convulsivas, surdez e mudez, nós não podemos negar, porque é a Bíblia que está dizendo. Não é só a Bíblia que está dizendo, é Jesus quem está dizendo. Então, querido, cuidado, se este é o seu caso, vamos tratar isso adequadamente e a sua vida vai ser completamente transformada pelo poder do sangue de Jesus. O inimigo tem as suas artimanhas, ele sabe trabalhar. Naquele caso, querido, tratava-se de uma crise epiléptica ou ataques convulsivos causados por demônios. Nem todos os casos são demônios, amado, tá bom? Não, nem todos. Olha para você ver o testemunho que nós vimos da irmã Sandra e da irmã Maraísa. A Maraísa, aos 2 anos de idade, passou a ter ataques epilépticos, crises convulsivas, e ela por isso não desenvolveu a fala. Agora, porém o caso dela não era demônio, o caso dela era uma enfermidade mesmo. Aí o que aconteceu? Nós trabalhamos espiritualmente dentro dessa casa. Esta jovem, ela foi curada da atuação demoníaca pelo seguinte: mesmo quando não se tratam de enfermidades causadas por demônios, Satanás, ele vai procurar aproveitar a situação, a enfermidade, para implantar outras enfermidades, ou até para aumentar o grau da enfermidade, para fazer com que a situação da pessoa se torne ainda mais grave. Querido, fique atento. Se o inimigo, se você tem enfermidades físicas, humanas, o inimigo vai aproveitar a sua fraqueza, a sua falta de fé, a sua falta de alegria, de motivação, o desespero da enfermidade, para te dominar espiritualmente, para implantar outras enfermidades na sua vida. Cuide bem da sua vida espiritual, para que o diabo não tenha poder sobre a sua vida e sobre a sua alma. Querido, tome cuidado. Olha para você ver o caso da Maraísa. O inimigo aproveitou da fraqueza mental dela, porque a enfermidade física dominou a vida dela. Então o que aconteceu? Ela não sabia se defender de Satanás, ela não tinha condições de se proteger da atuação maligna. Então ela se tornou nervosa, irritada, agressiva, batia na mãe, como ela relatou aí no testemunho que nós ouvimos hoje. Então veja bem, ela tinha 33 convulsões por dia. Tinha dia que ela tinha até 33 convulsões. Para você ver que o estado dela era grave, ela caía instantaneamente e rebentava a cara no chão. Então o caso da Maraísa foi agravado pela atuação maligna, que aproveitou a baixa frequência mental, firmeza mental, psicológica e emocional, para agravar a situação daquela jovem. Após o tratamento que nós fizemos espiritual na casa dela, orando, nós íamos lá toda segunda-feira, e essa jovem começou a melhorar. De 33 convulsões diárias, ela passou a não ter nenhuma crise por dia. Ela passou a ter crises, hoje, às vezes ela passa até uma semana inteira sem crise, querido. E mais, ela passou a desenvolver a fala. Hoje ela já forma frases. Faz 2 anos que nós fizemos esse trabalho lá, para você ver como é que Deus trabalha poderosamente, querido. Ela recuperou a fala dela, através de afastar a atuação do demônio, que não causou enfermidade, mas que aproveitou da enfermidade para escravizar a vida daquela jovem. Talvez o seu caso não seja uma possessão demoníaca, mas o inimigo está trabalhando para dominar a sua vida através da enfermidade. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar por você que sofre de surdez, de mudez, que sofre de ataques convulsivos. E se isso, irmão, for atuações demoníacas, você vai ser curado instantaneamente. Porque eu não tenho dom. A Bíblia diz que os dons da cura, né, são no plural. Ou seja, existem vários dons relacionados à cura. Talvez eu não tenha o dom da cura de convulsão. Sou bem sincero para falar para você. Pode ser que eu não tenha o dom para curar o surdo e para curar o mudo. Mas dom para expulsar demônio, irmão, isso aí eu tenho. Isso aí eu falo sem medo mesmo. O espírito maligno tem que sair. Se ele estiver atuando na sua vida, ele vai cair por terra. O dom para atuar na libertação espiritual, isso aí eu tenho. Se for demônio, vai cair por terra. Se não for demônio, irmão, Jesus pode curar também. Nós vamos unir a nossa fé aqui. Eu e você, nós vamos unir a nossa fé. E Jesus vai curar. Jesus tem poder para curar todo tipo de enfermidade, com dom ou sem dom. Jesus não precisa de dom para curar também não, viu? É que com o dom fica mais fácil.
mas nós vamos usar a nossa fé aqui. E Jesus vai te visitar e vai te curar neste momento. Se você tiver o acesso, impõe as mãos sobre o enfermo, coloque os dedos sobre os ouvidos dele, sobre os olhos dele. Querido, estou te falando isso porque está na Bíblia, viu? Não estou criando doutrina aqui não. Jesus colocava a mão nos olhos do cego. Jesus, olha para você ver o absurdo para nós, né? Jesus colocava a mão na língua do mudo. Então, querido, vamos fazer essa oração do jeitinho que está na Bíblia. Você vai ser curado aí. Vamos colocar nossa fé em ação. Se ela é epiléptica e tem ataques convulsivos, coloque a mão sobre a cabeça dela. Nós vamos orar e o Espírito Santo vai visitar essa pessoa, trazendo cura pelo poder do sangue de Jesus. Oremos. Pai, eu ministro cura sobre a vida dessa pessoa. Eu ordeno que este espírito que causa surdez e mudez desapareça agora. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai. Desaparece. Em nome de Jesus toda a sua bagagem tu vai retirar agora. Você que está causando surdez, você que está causando a mudez, você que está causando ataques convulsivos, eu ordeno a cura imediata, instantânea e completa. Meu Deus, ainda que esta enfermidade não seja causada por demônios, eu declaro essa pessoa curada. Eu declaro essa pessoa fortalecida, edificada pelo poder do teu sangue. Que através, Jesus, dos testemunhos, outras milhares de pessoas sejam alcançadas, curadas, transformadas e libertas pelo poder do sangue de Jesus. Meu Pai, eu repreendo essa possessão demoníaca. Eu ministro a libertação, eu ministro a cura, eu ministro o fortalecimento espiritual, eu ministro a salvação sobre esta alma. Seja curada, seja transformada, seja liberta pelo poder do sangue de Jesus. Eu te declaro curado e liberto em o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus amados, então vejam bem, nem toda enfermidade é causada por demônios, mas os demônios aproveitam a oportunidade para escravizar esta pessoa. Veja mais, há situações que propiciam o ataque satânico, o domínio espiritual, como a própria personalidade medíocre das pessoas, como a mentalidade retrógrada das pessoas. As pessoas favorecem a atuação demoníaca através dos seus comportamentos, muitas vezes pecaminosos. Então, queridos, no caso das crianças, é muito comum elas se tornarem perturbadas, alucinadas, depressivas, tristes, mesmo quando a enfermidade não é espiritual. Por quê? Porque Satanás aproveita a baixa resistência, o pouco discernimento, para potencializar a enfermidade. Em todos os casos, precisa de um acompanhamento espiritual de muito perto. Louvado seja o nosso Deus. A Maraísa tinha 33 crises por dia. Ela era irritada, nervosa, agressiva. Não podia levar ela para lugar nenhum. Cairia no chão direto. Não dormia à noite, nem deixava ninguém dormir. E o caso dela não era demônio, mas foi somente tratar a parte espiritual e a jovem melhorou demais. Hoje, dorme a noite inteira, não dá trabalho, não, tem crises raramente. Ela é uma menina calma, feliz. Sabe por quê, querido? Porque ela amou a palavra de Deus. A gente ia nos cultos lá, e o irmão Guilherme Lima, que está aqui do meu lado, ele ia comigo. E ele via a alegria daquela menina. Aquela menina andava com a caixinha de louvor que eu dei para ela, para baixo e para cima. Escutava o louvor o dia inteiro. A mãe dela lia a Bíblia para ela. Você fala, mas peraí, a menina não tem consciência, para que vai resolver ler a Bíblia? Querido, a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. As pessoas vivem de palavra, mesmo os loucos. Os loucos, irmão, o louco pode viver só de pão, não precisa de palavra. Não, querido, você está muito enganado. A alma e o espírito, elas são inteligentes. Pode ser que fisicamente a alma não consegue se expressar por fraquezas psicológicas, emocionais, por problemas mentais, mas a alma compreende muito bem o alimento espiritual. Se você alimentar espiritualmente essa pessoa vai ser curada dos problemas emocionais. Então, querido, leia a Bíblia para aquela pessoa que está até mesmo totalmente apagada. Aquela pessoa que de repente ela não consegue voltar do coma. Leia a Bíblia para ela, coloque louvores para ela. Ela vai ser muito abençoada, mas muito mesmo. Porque a nossa alma clama pelo alimento espiritual. Faça isso, querido. Abençoe a vida dessa pessoa que não tem condições de se alimentar espiritualmente. Hoje, a Maraísa, mesmo quando ela tem crises muito menos agudas, menos graves. São crises suaves, brandas. E
Na verdade, são raras as crises que ela tem. Dorme a noite inteira, pode levar ela para todos os lugares, porque ela é calma, ela não é mais irritada, ela não mais é agressiva. Então hoje a mãe e o pai levam ela para todos os lugares, inclusive para a igreja, principalmente para a igreja, que é o lugar que ela mais gosta de estar. Então, querido, faça isso pela sua vida, pela vida do seu parente que sofre ataques, convulsões, que é cego, surdo, não importa. Pode ler Bíblia para ele, porque a alma entende. Pode pôr louvor para ele escutar, porque a alma entende. E esta pessoa vai ser muito abençoada pelo poder do sangue de Jesus. Eu quero fazer um convite para você. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida e te dar a alegria da salvação e a paz no Espírito. Se você quer aceitar Jesus, diga que você o recebe no seu coração. Se você quiser mandar um zap para nós, 169-8864-0275, nós vamos ter maior alegria em te acompanhar nos seus primeiros passos na presença de Deus. Mas Jesus vai entrar dentro do seu coração e fazer morada e fazer grandes transformações dentro do seu coração. Eu quero fazer mais uma oração pela sua vida, que está agora aceitando a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. O irmão Guilherme vai fazer essa oração, e logo após essa oração nós estaremos ouvindo mais um louvor, é o louvor Caminho no Deserto. E aí vai um grande abraço para o irmão Amarildo, que pediu esse louvor e que também está aí antenado conosco. Foi ele que foi curado da coluna e nós ouvimos o testemunho dele aqui na rádio. Deus abençoe o irmão Amarildo. Você que está aceitando a Jesus, entre em contato conosco e nós vamos ter muita alegria em te acompanhar. Receba essa oração. Amém, vamos orar. Meu Pai querido santo, eu oro ao Senhor neste momento porque eu tenho certeza que a nossa solução vem do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor é o dono do milagre e o Senhor tem poder para despedaçar todo o mal. Meu Pai querido santo, eu te peço que o Senhor possa visitar cada alma neste momento que se encontra aprisionada por algum espírito maligno, alguma enfermidade, algum problema espiritual, alguma enfermidade da alma. Meu Senhor, toca essa pessoa em nome de Jesus Cristo com o teu poder, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo possa habitar nesses corações e nessas vidas. Meu Senhor, passa com o teu sangue nessas vidas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Toda obra maligna, toda obra das trevas, toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus Cristo, Pai, e que isso seja tudo para a tua honra, para a tua glória e para glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço e te agradeço, Pai, por cada vida que está acompanhando esse programa nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém.